Este programa é livre para todos os públicos. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus. Se você nunca leu a Sagrada Escritura, ou nunca leu a história da salvação, o Antigo Testamento, com todas os acontecimentos desse Deus que vem ao encontro do povo, e da rebeldia desse povo, da incredulidade desse povo, da indiferença desse povo, parece que no ano 2000 depois de Cristo, não é muito diferente. Encontrarmos pessoas que recebeu o santo batismo, foi crismada, fez a primeira Eucaristia, mas ainda trata Jesus com indiferença, como alguém não necessário para a sua vida. Há outras coisas que o mundo oferece que é mais interessante. Mas por quê? Por que somos rebeldes? Por que duvidamos de Deus? Por que duvidamos dos seus profetas? Por que duvidamos do seu Filho? Eles queriam bem Jesus, eles admiravam Jesus, admiravam os milagres que Jesus fazia, admirava, as palavras que Jesus dizia, mas havia dentro deles um sentimento nacionalista, vou dizer assim, de povo de Deus, que
tinham umas certas reservas com Jesus, porque eles queriam um Messias que fosse um Messias para esse mundo, para satisfazer os desejos, né, mundanos. E Jesus se apresenta como um Messias divino, para salvar o homem, para libertar o homem justamente da escravidão que ele se encontra. E há muitos homens orgulhosos, sabe da verdade, sabe que está errado, mas persiste, insiste no erro, querendo fazer do erro uma verdade que não é. Mentira. A mentira nunca será verdade. A mentira nunca terá força de vida, nunca terá força de promover o homem. Nunca. Porque ela por si mesma já é negativa. Porque não é verdadeira. Como nós precisamos abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos entendimentos, num dia de tanta comunicação, né? De tanto acesso a tantas coisas. Mas esse acesso a tantas coisas vai emburrecendo a gente, vai travando no entendimento das coisas. Nós lemos tantas coisas, vemos tantas notícias e não sabemos o que é certo e o que é errado. Para poder tomar uma opinião clara, decidida e segura até o fim. Tudo pode mudar numa passada de dedo, né? Uma notícia diferente, uma coisa. Vocês já perceberam que as pessoas que vivem no celular sofrem de transtorno de ansiedade? Porque sempre está procurando coisa assim, procurando coisa, e vai horas. Eu já passei por isso, né? Sou réu, confesso, já passei por isso. E depois eu falo assim, mas como eu perdi tempo? E o coração de ansiedade, né? Buscando coisas, buscando novidades. Que não sacia, que não enche. A liturgia de hoje, meus irmãos, tem um cenário bonito que, se a gente for entrar em cada personagem, nós vamos entender quanta beleza existe, que Deus está falando para nós, e que talvez nós nem percebemos. Jesus volta para a sua terra, para a sua casa, onde ele foi criado, Nazaré. Jesus Nazareno, porque lá ele foi criado, né? Tem até Jesus o Nazareno, a expressão usada. O povo dele conhecia ele e não conseguia aceitar que ele era um profeta de Deus, que ele era um homem de Deus. Eles tinham orgulho próprio, e esse orgulho não podia ser ferido. Então eles queriam que Jesus fizesse o que eles queriam. Faz um milagre para nós, faz isso, faz aquilo. E Jesus vem como enviado do Pai para chamar os homens a fazer a vontade de Deus, a escutar a Deus, a caminhar com Deus e a viver com Ele. Por isso, muitas vezes, Ele falou coisas que eles não gostaram. E hoje nesse evangelho ele fala justamente de coisas que eles não gostaram, não queriam ouvir, e para que aquela palavra desaparecesse, eles tentaram eliminar o próprio Jesus, querendo empurrá-lo do precipício abaixo. Tem gente que é tão fechada no seu orgulho, na sua prepotência, que mesmo ouvindo o que é certo, mesmo ouvindo o que é bom, tenta eliminar quem fala, para não ter que mudar o seu coração, para que não ter que se converter, para que não ter que aceitar que Deus está dando a ele uma palavra de salvação. Quando Jesus mostra para eles a realidade, havia muitos viúvas em Israel, mas nenhuma delas foi mandada, senão a viúva de Sarepta, né? No tempo do Eliseu havia muitos leprosos, porque só os estrangeiros receberam a graça. Os que estavam na nação de Israel não receberam, porque rejeitaram o profeta, rejeitaram a palavra do profeta. E o profeta teve que ir atravessar, sair do país, ir na outra região, aonde encontrou fé,
onde encontrou pessoas que acreditam em Deus, para a vergonha deles. Para a vergonha deles. Por isso que eles queriam matar Jesus, porque não queriam ouvir a verdade. E nós estamos vivendo em tempos semelhantes, aonde os maldosos não querem ouvir a verdade, eles querem calar a verdade. Venha de onde ela vier, calar a verdade. Porque a verdade revela o seu interior mais tenebroso, vou dizer assim, mais terrível. Porque a verdade liberta. Porque quando a verdade entra dentro de nós, é como uma luz que incendeia, que dá a visão clara das coisas. E o homem e a mulher que tem visão clara das coisas, não se ilude, não se vende, não se engana. E mais do que nunca nos dias de hoje, nós precisamos ter visão clara das coisas. E o único que pode nos dar essa visão clara é Jesus. Por isso, faça cair por terra o seu orgulho, a sua prepotência, para que você enxergue o que Deus está falando e o que Deus quer fazer também na sua vida. Porque às vezes queremos utilizar de Deus. Esse leproso que foi para o reino de Israel, enviado pelo rei da Síria. Quanta situação aqui aconteceu, né? O rei, né, que temia a Deus, esse rei da Síria temia a Deus. Quando soube que o seu empregado estava com aquela lepra, falou assim: ó, vai em Israel, porque lá em Israel tem um profeta e ele vai curar você. E aí ele manda uma carta, né, toda diplomática, e ele vai lá e vai no primeiro lugar que ele vai é no palácio do rei, apresenta a carta para o rei, e o rei fala assim, fica indignado, porque eu não sou Deus, como é que eu vou poder curar uma pessoa? Aí o profeta descobre isso, manda chamar ele. Aí o profeta vai resolver o problema, né, que causou desconfiança do rei de Israel com o rei da Síria. Ele está com o propósito de armar alguma coisa para dominar o país. E o profeta vai dar uma acalmada na relação dos dois reis, chamando aquele homem lá. Mas aquele homem chega lá e o profeta faz o quê? Manda o empregado dele lá, o servo dele, dizer para ele: ó, vai lá no rio, mergulha 7 vezes. O que se passava na cabeça desse homem? Ele diz aqui no texto, né, que ele imaginava que o profeta ia sair, ia invocar o nome de Deus, e que ia cair fogo do céu, e que ia dar um estrondo, e a lepra dele ia embora. E não foi nada disso. Mandou ele mergulhar 7 vezes no rio. Ele ficou indignado. Às vezes nós queremos que Deus faça coisas extraordinárias, né, gente? E Deus manda a gente fazer coisas simples. Essa humildade que nós precisamos aprender, adquirir. E fazer morrer em nós, né, esse orgulho próprio que esse leproso teve que perder. E aí eu vou dizer para vocês 2 personagens que aparecem nessa história, que, vamos dizer assim, não significam quase nada, mas significa muitíssimo. Primeiro personagem, muito importante, a serva, lá no palácio do rei da Síria, falou para, né, a rainha lá, não sei quem lá que cuidava dele, lá para a esposa dele, de que se ele fosse em Israel, tinha um homem de Deus que ia conseguir a cura dele. Aquela serva tinha fé, e aquela serva, aquela mulher insignificante que tinha lá na casa, vai dizer para eles que se ele fosse lá em Israel, ele seria curado. E depois, o servo do profeta que vai dar a notícia para ele, não é nem o profeta. E ele indignado, o que vai acontecer? Os servos dele vão dizer para ele: meu senhor, se o profeta tivesse pedido algo impossível, né? Algo difícil, ou impossível não, né? Mas algo difícil de se realizar, você não faria? Eu faria. Mas ele pediu uma coisa tão simples. Por que o senhor não faz uma coisa tão simples? Aí ele quebra todo o orgulho dele.
e vai mergulhar 7 vezes no rio. E assim ele vem com a sua comitiva fazer a sua profissão de fé verdadeiramente. Eu creio no Deus de Israel. Gente, que coisa mais bonita, uma profissão de fé que nasce de uma experiência concreta com Deus. Quando nós fazemos morrer em nós o nosso orgulho, a nossa prepotência e tudo quanto mais precisa morrer em nós, como nós cantamos no início da missa, converte meu coração, Senhor, converte-o. E você quer se converter? Por nos dizer, oh, Padre, eu vou me converter. Não vai não, converta, é hoje, não é amanhã. Não sabemos se vamos acordar amanhã vivos ou mortos, né? Aliás, se tiver morto não vai acordar nunca, né? Não sabemos se vamos acordar amanhã. Hoje é o dia de eu tomar a grande decisão da minha vida, de eu me converter. Olhando para Jesus, olhando para esse texto que nós ouvimos de Naamã, o sírio, que foi curado, proclamar a vitória de Deus em nossas vidas, renovar o nosso batismo, renovar a nossa fé em Deus, renovar o vigor da nossa fé. É o que a liturgia de hoje nos pede. Por isso, façamos cair todo o orgulho nosso, toda a prepotência, toda a imagem que nós temos de utilidade de Deus, mas fazermos humildes e pequenos e dar valor. Todos nós temos valor. No plano de Deus, todos nós temos valor, seja o mais alto, seja o mais pequenino, todos, Deus utiliza no seu plano para que a salvação chegue aos corações, chegue às pessoas. Todos, ninguém é desprezado, todos fazem parte do plano salvífico dele. Por isso é só ter um coração dócil e humilde, que ele vai realizar muito mais do que você imagina. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos sem fim. Amém.